Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje que nós vamos ter como nosso texto base, o texto para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro de Atos, capítulo 26, eu quero ler com vocês, versículo 12, diz assim: certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Glória a Deus. Mais uma vez, Paulo, de frente ao rei Agripa e de frente ao governador Festo, contando a sua versão dos fatos e o porquê ele estava sendo acusado, crendo na esperança mais viva, na canção mais viva, na esperança que não falha, crendo no Senhor Jesus e nas suas promessas, mostrando ali, dando o seu testemunho e mostrando que estava sendo acusado de manter a mesma esperança que os judeus mantinham, que essa esperança se cumpria, as promessas, todas elas, no Senhor Jesus, e que Deus tem um plano e um propósito específico para a vida de cada um. Bom, e eu quero trazer para nós, para a nossa vida, muitos de nós somos encontrados por Jesus exatamente como Paulo. Vamos lá? Diz assim: certo dia, numa dessas missões. Irmão, qual missão era essa? Era uma missão de morte, era uma missão a qual ele estava autorizado a perseguir os cristãos. Naquele momento, Paulo chamava os cristãos de seita. Depois ele se converte, se arrepende totalmente e começa a falar que os fariseus são uma seita muito rigorosa, e ele entende por quê? Porque ele teve um encontro com o certo Jesus. Então, num dia dessas missões, muitas vezes nós fomos assim achados pelo Senhor, numa missão, numa tentativa, numa louca e desesperada tentativa de fugir da realidade, porque às vezes dói, porque às vezes é difícil a nossa realidade, porque às vezes as lembranças batem como simplesmente algo que alfineta o nosso coração e a nossa alma, deixando muitas vezes a nossa alma batida e o nosso espírito, a nossa alma cansada e o nosso espírito abatido. Muitas vezes o subterfúgio, o irmão Alisson, por exemplo, muitas vezes se subterfugiou ou fugiu nas drogas, muitas vezes na pornografia, muitas vezes numa carência desesperada de simplesmente querer avançar com pessoas que pareciam gostar de mim, mas estavam comigo por algum interesse, seja financeiro ou seja porque eu fazia elas se sentirem bem, independente, usavam a minha carência emocional daquele momento para me manter por perto. E nós nos refugiamos. Então, numa dessas missões, a missão de Paulo era de morte, e todas as missões fora do Senhor Jesus são de morte. Mas eu gosto dessa parte segunda, que dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Irmãos, nós sempre estaremos autorizados e incumbidos. Sim, Deus nos deu o livre-arbítrio. Romanos 6, versículo 16, diz que nós somos escravos daquilo que nós escolhemos obedecer. E liberdade, irmãos, na verdade a liberdade, ela só acontece quando nós temos a liberdade de falar não. Por isso Paulo fala em Romanos 7, no versículo 19, ele fala assim: ora, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E se trata justamente de falar não para aquilo que nós queremos fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. E nós sabemos que todas as nossas ações, meus irmãos, é uma plantação. Devemos escolher bem a nossa plantação. Escolha bem a sua plantação.
nós escravos, nós estamos autorizados, nós estamos às vezes até incumbidos pelo inferno numa missão de morte. E podemos, e eu quero te dizer, meu irmão, o teu futuro está no teu livre-arbítrio, então use-o. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração, o teu futuro está no teu livre-arbítrio, então use-o. Olha, ele estava autorizado ali pelos principais sacerdotes, quando a palavra fala no versículo 13, por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Irmãos, Ezequiel no capítulo 28 fala que Satanás é a estrela da manhã, mas Apocalipse 20, versículo 19, se eu não me engano, fala que Jesus Cristo é a resplandecente estrela da manhã, ou seja, resplandece mais do que o sol. É uma luz que vem para abrir os nossos olhos para aquilo que nós estamos fazendo, caminhando para a morte. Jesus Cristo é a nossa salvação. Em Lucas capítulo 9, versículo 5, fala que ele é a luz que nos guia. Ele é a luz, sim, que nos guia. Ou seja, ele é a luz do mundo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. E ele é a luz que nos guia. Pedro muitas vezes manifestou, fala assim, como nós podemos mostrar aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E essa luz nós podemos nos enxergar, irmão. Podemos nos enxergar e enxergar plenamente toda a realidade. Olha, perceba que essa luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim. Essa parte aqui, brilhou sobre mim, na versão Ferreira de Almeida, fala, brilhou ao redor de nós. E muitas vezes, quando nós estamos nos nossos caminhos tortuosos, nós pensamos que o Senhor, Ele nos cerca. É como se nós estivéssemos cercados, é como se não estivesse saída. É como se o seu amor fiel e o seu amor leal venha para nós nos salvar de nós mesmos. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar. Essa luz brilha sobre nós e ao nosso redor, nos cercando. É como se não pudéssemos ir. Sabe por quê, irmãos? É porque Deus, ele tem toda a autoridade e poder sobre toda a criação. Sobre toda a criação. Afinal, ele ainda é criador e nós ainda somos criatura. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E muitas vezes estamos assim, nas nossas missões, estamos obstinados a fazer aquilo, a descobrir a verdade pelos nossos próprios meios. Estamos com o coração endurecido, querendo atingir o irmão, perseguindo pessoas inocentes, que na verdade estão só tentando viver sua vida e tentando fazer a obra do Senhor, ou então até mesmo tentando, quem sabe, descobrir a sua própria verdade, o seu próprio propósito. Estão caminhando e tem pessoas que a missão era de parar. Mas o Senhor percebe que numa dessas missões, nós mesmos podemos perder a nossa vida, nós mesmos podemos plantar uma semente que talvez nós não iremos nos agradar muito da colheita, ou nem um pouco, e talvez seja uma semente que a colheita ela traga bastante prejuízo, trazendo até para nós um pensamento de que Deus não existe e de que não há mais solução para nós. Então ele vem e nos cerca, ele vem, a sua luz brilha ao nosso redor, luz que me guia, luz que me mostra quem eu sou. Luz que mostra quem eu sou. Olha, a palavra fala assim, sobre mim e meus companheiros, a luz brilhou sobre nós. E quando essa luz brilha, irmãos, acontece isso aqui, todos nós caímos. Ou seja, todos nós enxergamos quem nós somos. Eu gosto porque Paulo fala em 1 Timóteo 1,15, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel, e fiel é a sua palavra, que mostrou, porque miserável homem que eu sou, que nos salva de nossos pecados, do qual eu sou o pior. Ele fala do qual eu sou o pior dos pecadores. Paulo se colocou nessa condição porque ele se enxergou. E todos nós caímos. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quando nós entendemos o caminho de Jesus Cristo, entendemos que podemos confiar nele. Entendemos que nele nós podemos confiar. Mas é impressionante, irmãos, porque fala assim, todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz. Por quê, irmão? O resto não fazia parte do aprisco. O
O que Deus tem com você, meu irmão, é só com você. Eu quero repetir, o que Deus tem com você é só com você, as outras pessoas não vão ouvir. Só você vai ouvir. É só você que ouviu as coisas que você ouviu. E é por isso que agora talvez você esteja caminhando para uma prisão, assim como Paulo diante a César, crente de que essa prisão sua pode salvar e libertar muitas pessoas. Algemas não são sinal de prisão, não são. Homens livres andando pela rua, homens, sabe, homens livres, presos, andando pela rua, e homens, sabe, homens presos em celas. Sabe por quê, irmão? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E todos nós, meus irmãos, nessa angústia louca de procurar o nosso subterfúgio, olha, eu vou falar para vocês, o irmão Alisson teve preso pelas drogas, pelo álcool, pela pornografia e todas as outras imoralidades sexuais. Muita coisa aconteceu comigo. Eu já falei para vocês, vivi as 5 feridas emocionais que causam maior dor em nós: abandono, abuso, rejeição, injustiça, humilhação e vergonha. Todas elas eu senti na pele, em grande escala, todas elas. E elas provocam em nós essa busca desenfreada pelo prazer, para que nós possamos esquecer tiradamente aquilo que nos atormenta. Todos nós caímos no chão e todos nós olhamos e ouvimos uma voz, mas são poucos que experimentam essa liberdade de onde a vida é mais leve, de onde o Espírito está, aonde a vida possa ser leve, sabe? Aonde nós não tenhamos mais medo de cair o chão. Peça hoje, seu Senhor, meu irmão, me livra do crack, me livra da pornografia, me livra da droga, me livra da raiva, me livra da ira, me livra do ódio. Senhor Jesus, você pode até perguntar, se eu pudesse falar com Jesus, você pode agora, meu irmão, dobrando o joelho no quarto e fala para ele assim, ó, me livra da mentira, me livra, sabe, da felicidade que eu sinto somente quando curtem a minha foto no Instagram, me livra, sabe, eu pareço uma fraude, me livra desse ódio que eu sinto toda vez que eu lembro da cara de quem me injustiçou, toda vez que eu lembro da cara de quem me humilhou, toda vez que eu lembro da cara de quem me feriu fortemente, a minha alma, me livra desse ódio, Senhor, me livra de mim mesmo, me livra. Se eu pudesse falar com Jesus, você pode falar agora, irmão, pode falar agora, e ele pode aparecer como um raio de luz, firme, sabe, forte, e mais do que isso, te torna ovelha. João capítulo 10, versículo 26, as minhas ovelhas me conhecem, e elas me ouvem, e elas me seguem, elas ouvem minha voz e eu as conheço. Sabe, vai entrar no céu, meus irmãos, não quem conhece Jesus, é quem ele conhece. Se ele chegar lá na porta e bater e falar, eu não te conheço, não entra. E ele me conhece e eu conheço, então queremos ser conhecido dele, Olha, ela dizia em aramaico, por quê, irmão? Era uma mensagem específica para Paulo. Era algo, irmão, que ia mudar a vida dele. Era algo que ia mudar para a vida dele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu lembro de um texto, irmãos, que está justamente em Gênesis 32, que conta a história da briga com Jacó. Quero ler com vocês o versículo aqui, ó, fala assim, ó, que fala justamente isso, fala assim, ó, no versículo, Gênesis 32, no versículo 28, fala assim, ó, o homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante será chamado Israel, pois lutou com Deus e com os homens, e venceu. Irmãos, Deus é bom, a gente luta com ele, ele fala que venceu, mas na verdade quem venceu foi ele, porque a intenção da luta, fala que eles lutaram até o alvorecer, e Jacó pegava ali no calcanhar do anjo, remetendo justamente, simbolicamente, aquilo que aconteceu em seu nascimento. E o anjo, quando era o alvorecer do dia, ele fala, eu preciso ir. Mas na verdade ele fala, ó, você só vai sair daqui quando você me der a minha bênção. E a bênção, e o anjo toca na coxa de Jacó, que muda o caminhar dele. Foi o mesmo que aconteceu com Paulo, mudou o caminhar dele. Mudou o caminhar. E Jesus fala para ele, não adianta lutar contra a minha vontade. Não adiantava, irmão. Mas Deus é tão bom que nós lutamos contra ele, ele muda a nossa identidade. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e agora vêm as coisas novas. Isso é algo que acontece, irmãos, com muitos,
Jonas também experimentou. Jonas capítulo 2, depois de se negar a fazer a vontade de Deus, ele é engolido pelo peixe, e do alto do peixe ele faz uma oração. Jonas capítulo 2, versículo 7 fala: quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecei sacrifício a ti, cântico de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Em outras versões, pois somente do Senhor vem a salvação. E no versículo 10 fala: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas nas costas. E é assim, irmãos, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade diante do Criador, o Senhor vai e fala com o peixe. Eu creio que alguém precisa ouvir isso aqui. Então, quando você se reconhecer diante do Senhor, meu irmão, o Senhor vai falar com o seu pai, o Senhor vai salvar a sua mãe, o Senhor vai falar, sabe, com o teu filho que está preso das drogas, o Senhor vai falar com o cônjuge que está opresso, o Senhor ordena o peixe, é o Criador de todas as coisas, sabe, o que ele queria na verdade era só que Jonas cumprisse a vontade. Aconteceu com Jacó, aconteceu com Jonas e aconteceu com Paulo. E Paulo estava aqui, e eu gosto, porque Paulo, ele entendeu bem isso. Ele relata em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala: eis que, olha, quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas já ficaram para trás. Olha o que ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 14, fala: irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás, fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus e em Cristo Jesus. E é impressionante, irmãos, porque nós precisamos contextualizar aonde Paulo, aonde Paulo escreveu essas cartas foi justamente nesse momento aqui, irmão, quando ele aguardava no cárcere. Olha, ele tinha vivido experiências com o Senhor, ele tinha vivido momentos ruins, ele tinha vivido todas as feridas. Ele fala: minha leve e momentânea tribulação, dentre elas, irmãos, está naufrágios, está chicotada, está mordida de serpente, está rejeição dos irmãos, está sendo considerado falso apóstolo, está ser preso, a chicoteado. Então, a leve e momentânea tribulação de Paulo, ele está falando que esqueceu. E ele também esqueceu os momentos. Ele estava falando que o melhor estava na frente. O melhor estava por vir. Para-brisa é maior do que retrovisor. Então não adianta nós lutarmos contra a voz de Deus. O mundo não gira de acordo com a nossa crença. Quero repetir isso. O mundo não gira de acordo com a nossa crença. E é necessário nós desapegar do que foi feito por nós, perdoarmos, liberar perdão, pedir perdão e deixar o passado lá atrás. É para frente que nós estamos indo. É para frente, meu irmão. É para frente. Não adianta lutar contra a vontade do Senhor. O Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E ela só é experimentada quando nós renovamos a nossa mente e entendemos quem nós somos. Eu gostaria, de deixar essa mensagem para breve reflexão hoje, irmãos. Lembrando que o futuro está no seu livre-arbítrio. Então, use-o. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.